Vamos começar com a primeira pergunta aí. E a primeira pergunta que eu digo é o seguinte, que diz aqui, né? Como é definida a fé, né? Tem alguma definição sobre, será que tem alguma definição sobre a fé? E como ela é definida a fé, né? Como ela é expressada a fé? Como é que eu sei que uma pessoa tem fé? Vamos lá. Então, Hebreus 11:1. tá, Arrigo, eu vou estar usando mais a linguagem da Bíblia King James, a 1611, né? A fiel, né? Porque quando esse estudo foi produzido, ainda foi no período ainda a igreja ainda estava sendo estabelecida, né? Os pioneiros ainda eram vivos, né? Inclusive a profetisa, a Ellen White, né? Então, teve a aprovação, a aval dela, né? E só que de lá para cá houve algumas mudanças, né? Mas as perguntas continuam as mesmas, né? Sempre vem atualizando. E o estudo de hoje, ele mudou na questão da linguagem, né? Hoje é usada a João Ferreira de Almeida e tal, mas eu prefiro usar a linguagem que foi usada nos tempos ainda dos pioneiros, tudo bem? É, eu vou deixar com o Leandro para ler o texto. O Hebreus capítulo 1, versículo 1 é o texto mais conhecido, né? Falando-se sobre fé, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas meio assim a gente não poderia deixar passar ele. Então, Leandro, lê para a gente Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, fé é isso, né? É você ter a certeza de coisas ainda que você espera ainda, né? E ter a convicção de fatos que se não veem. Então, isso é fé, né? Você vê a Deus visivelmente, carnalmente, não, você não vê não, né? Deus é espírito, né? Como a Bíblia diz, né? Você acredita em Deus, então você tem fé nele, né? Então, é isso. Basicamente é isso. É como o vento, né? A gente Uhum. não vê o vento, Mas a gente mas a sente, gente né? sente, né? Então vamos lá. Então, qual a importância da fé? A Bíblia diz aí, qual é a importância da fé? Hebreus 11, verso 6 nos diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aí está a importância, né? A fé é quem te cura, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? A fé é quem salva, né, o ser humano, né? Aqueles que são da fé são os descendentes de Abraão. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus você não tendo fé. Então é isso. Isso então a importância da fé. É isso. Por mais pequena que seja, a gente tem que ter a fé, né? Nós temos que acreditar, né? Nós acreditar em algo. E sempre Então, orando para que essa fé aumente, ela né? aumente, Isso né? mesmo, isso mesmo. Porque eu digo assim, porque às vezes tem pessoas assim, ah, mas eu tenho, a minha fé não é aquela fé igual um irmão que tem aquela fé, não sei o quê. Minha fé é assim, é meio a meio, né? Mas que tenha, né? Os, E como o Grace falou, os que discípulos, aumente, né? Que certa a- vez, os próprios discípulos pediram para Jesus, né? Aumenta a nossa fé, né? Então, ele vai dar situações para que a gente realmente, a nossa fé, ela cresça, né? Não é simplesmente, não, vou aumentar a tua fé, sem passar por nenhuma provação, né? Os discípulos tiveram que passar por provações para que a fé deles crescessem, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, que possamos ter fé, né? Acreditar num Deus verdadeiro e fiel. A terceira era o seguinte: um mero assentimento à verdade é suficiente? Um mero assentimento à verdade é suficiente? Explica um pouquinho aqui, Gleison, sobre isso aqui. Tá, o Leandro vai ler pra gente e o Tiago, já tá com o texto aí, né, Leandro? Sim, Tiago 2, verso 19, não é isso? Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Ok, ó, a sentimento você perguntou, né, o que seria assentimento, né? Julgamento da alma que confirma a veracidade dos dados oferecidos pelos sentidos quanto à existência ou às qualidades de determinado objeto. Então é isso. É, aí a pergunta é, um mero assentimento à verdade é suficiente? Não, tá, você acredita, você realmente acredita na veracidade dos fatos, né? Você concretiza que aquilo ali é verdade, mas será que você só ter esse sentimento
é válido? Não. Por quê? Ó, ele leu Tiago na versão 2,19, aqui né? de James 1611, né? Na nossa tradução normal, a linguagem normal que a gente usa, habitualmente usa, né? Quando vai para a igreja, quando a gente está lendo em casa nossas Bíblias, né? A pergunta é, versículo 19, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui ele faz uma pergunta. E, na verdade, no versículo 2 tudo, ele faz uma afirmação. Tu crês que há um só Deus. Uhum. Fazes bem. Tá no caminho Até... certo, né? Aqui ele faz uma pergunta, só que na King James ele faz uma afirmação. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Né? É tipo uma repreensão, na verdade, né? Isso É uma mesmo, repreensão, né? repreensão. Porque eles estavam ali, eu tenho fé, se orgulhando porque eles tinham fé, mas uma fé que era morta, né? Uma fé que não tinha obras, uma fé que não tinha operosidade, né? Então, aí Tiago falou, né? Mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu das minhas obras te mostrarei a minha fé. Uhum. Então, tu crês que há um só Deus, ó, faz bem. Até os demônios creem e tremem. Foi tipo uma repreensão aqui, né? Porque se for só por crer, meu filho, até os diabos creem. Uhum. E mais do que a gente, né? E E mais do que a como? gente. Só não obedece, né? Só não isso mesmo. obedece, né? Então, um mero assentimento à verdade não é suficiente. Isso mesmo. Não é suficiente. Isso mesmo. Vamos para a quarta. A quarta é o que é requerido além da crença na existência de Deus. Repito, o que é requerido além da crença na existência de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11 e o verso 6 nos diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. O buscam, diligentemente o buscam, né? O que é requerido além da crença na existência de Deus? É você buscar diligentemente o Senhor, né? Que ele se torna galardoador, né? Daqueles que diligentemente o buscam, né? Na nossa versão, na nossa linguagem, diz, né? Se torna galardoador dos que o buscam, né? Mas nessa versão aí diz diligentemente. Não é só buscar, tem que buscar de forma mais intensa, né? E é o que a gente precisa, Muito né? bem. Então, o que é requerido além da crença, né, da existência de Deus, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que diligentemente o buscam o Senhor. É o que a gente aqui estamos fazendo, né? Estamos aqui escutando a palavra de Deus é porque cremos num Deus, né? Onde tem poder e também estamos buscando, né? Estamos buscando Ele aqui, estudando a palavra de Deus. Então, estamos fazendo aqui a vontade do Pai, né? E vamos então para 5, né? De quem procede a fé? De quem procede a fé? Será que é de nós mesmos, né? Será que é o Senhor através do Espírito Santo, né? Então, Leandro vai ler para a gente aí. Efésios capítulo 2 e o verso 8 não dá a resposta. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, certo? É certo que ninguém será justificado pelas obras da lei, né? Pelas obras da lei ninguém será justificado. Não é por obras da lei, né? Como eu afirmei aqui para vocês, mas pela graça. Agora tem um porém. Aqui diz, Arrigo, né? Pois pela graça sois salvos por meio da fé. Então, se não existir fé, não existe salvação. Isso Entendeu? mesmo. Nós somos salvos pela graça. A graça quem é? O dom imerecido, né? Que Deus deu, né? Jesus Cristo, né? A graça é Jesus, né? O que morreu pelos nossos pecados, né? Agora, por meio da fé. Isso não vem de vós mesmos. Isso, a resposta está aqui. É dom de Deus. Então a fé que eu tenho não vem de mim, vem de Deus. Vem de Deus. É né? o dom que Deus nos deu, né? E como a gente está falando de fé, que essa é uma fé que era operante, não é fé apenas um assentimento, né? Eu acredito, né? Mas uma fé que obedece ao Senhor,
né, que tem obras, né, então mostra que eu sou obediente ao Senhor. Isso inclui também a guarda dos mandamentos de Deus, né? É isso mesmo. Muito bem. Vamos então para a 6, né? A 6 ela diz o seguinte: por que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos? Repito, por que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos? Lá em 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 21 nos diz: por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Porque Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, né, para que a gente tenhamos fé e esperança em Deus, né? Logo no início do texto aí fala que é por meio dele, né? Jesus Cristo, né? Aquele que foi ressuscitado, né? Tendes fé em Deus, né? A qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, né? De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, é por meio dele, né? Por meio de Cristo, né? Que Deus o ressuscitou, que a gente tem fé. É isso aí. A 7, qual a relação de Cristo para com a fé? Qual a relação de Cristo para com a fé? Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, ele é o autor, né? O autor da nossa fé, né? Porque se não fosse ele, a gente não tinha fé, né? Isso mesmo. Quando o ser humano pecou, Deus providenciou, né, uma válvula de escape, né, para a humanidade, né, em ter oferecido o seu filho, né? Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo, né? Deus já tinha um plano ali para resgatar o ser humano. Agora imagine, se ele não tivesse esse plano, né? Porque na mente de Adão e Eva, estava tudo perdido. Tudo perdido. Né? Porque eles pensaram, Deus disse para eles, né? Ó, se vocês comer, certamente vocês vão morrer. No dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Aí a gente entende, Arrigo, porque Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Porque lá estava a árvore da vida. Se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles iam ser pecadores eternamente, né? Então, assim, para Adão e Eva não tinha esperança. Então, as gerações que viriam, né, de Adão e Eva, né, entrariam ali no Jardim do Éden para poder roubar da árvore da vida, né, do fruto da árvore da vida, porque o que estava sobrando para eles? A morte. E o ser humano não quer morrer. O ser humano quer viver eternamente. Então, eles iriam entrar à força para poder pegar o fruto da árvore da vida, mas Deus impediu que isso acontecesse, né? Então, mas o ser humano, né, Adão e Eva, não sabia que tinha esse plano aí, o plano da redenção, né? De que eles poderiam ser restaurados, né? Que Cristo pagaria o preço deles. Então, foi através de Cristo, da sua morte, que nós hoje temos fé nele. Fé que nós podemos ser salvos. Se não fosse ele, a gente não tinha fé mais. As nossas esperanças tinham acabado. Que ainda que a gente morra, né? Aqui nessa terra, mas a gente vai viver eternamente lá no céu, né? Exatamente. Essa é a esperança, Aquele que essa é a crê fé, em né? mim, ainda que morra, viverá. Então é isso aí. Então essa é a promessa que ele nos deu, né? Ele é autor por ele ter e vencido consumador a morte, da fé. Né? Exatamente. Ele venceu a morte, né? Cumprindo tudo que foi dado para ele lá no céu, ele cumpriu aqui na terra, e aí ele ele venceu a morte, e a morte para ele não é mais forte do que ele, como é para a gente, né? Para a gente a morte, nós não temos, é inevitável, né? Todos nós vamos morrer, né? Não sabemos quando, mas todos nós vamos morrer. Mas para Cristo, não. Cristo nunca morre. Exatamente. Muito bem, muito bom. Tá sendo uma bênção. Vamos continuando. Qual é a base da fé? Qual a base da fé? A fé tem uma base? Vamos ver o que a Bíblia vai falar. Romanos capítulo 10 e o verso 17 nos diz:
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação vem pela palavra de Cristo, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho fé em Deus, né? Então, a Bíblia é essencial, né? Você quer ter fé, você quer ter mais comunhão, você quer acreditar nas bênçãos e nos milagres de Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir, né? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, né, as coisas nelas escritas, né? Assim está lá em Apocalipse 1:3, né? Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o nosso combustível, né? O nosso É o combustível. nosso combustível como cristão, como servidor de Cristo, como aquele que crê em Cristo, é o que a gente é o nosso combustível para que a gente possa cada dia mais fortalecer, né? E Exatamente. estar preparado, né? Nos preparar. Vamos para a 9, né? A 9 é o seguinte: em que relação está a fé para com o conhecimento? Olha, em que relação está a fé para com o conhecimento? Hebreus 11 e o verso 3 nos diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então aí já responde, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado. A gente não viu, Arrigo, É o isso que eu ia céu, a dizer. terra sendo formado, né? Isso mesmo. Mas Não tivemos esse privilégio, né? foi escrito, né, na palavra de Deus, mas pela fé nós entendemos, né, que o universo ele foi formado, né? Ele foi gerado, né, por Deus, né, pelo seu poder. Isso mesmo. E aí, para você crer nisso, você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Tem que ter fé, né? Porque se você não acreditar, você não acredita. Se você não tem fé, você não vai acreditar nisso. Porque como? Um lugar onde havia trevas, sem luz, né? Na vazio, não tinha nada, e daqui a pouco, né? Foi criando, né? Então é fé. Tem que acreditar. A gente citou aqui alguns versículos lá de Hebreus, né? O versículo 1 mesmo do capítulo 1, do início do livro de Hebreus, fala que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, né? Aquele que fez o universo, né? Jesus Cristo, né? Aquele que estava com Deus e era Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Então, por meio da fé nós entendemos, né? O nosso conhecimento ele abrange, né? No conhecimento da criação de Deus, né? Costumamos dizer que aqueles que acreditam na teoria do Big Bang, né? De que o nosso mundo veio do acaso, né? De uma explosão e que o ser humano veio de uma evolução. Aí, rapaz, você precisa de mais fé ainda para acreditar nisso aí, né? Realmente. Porque eu acho assim, É mais fácil eu acreditar acho, que eu ia nós dizer, viemos das mãos de um ser inteligente, né? eu ia dizer isso. Eu Com- acho que a pessoa que acredita na explosão ele tem mais fé do que um negócio desse, né? É porque tem que ter fé para acreditar que uma explosão vai fazer um negócio desse todo, né? Como hoje tá, né? Que mesmo com o pecado aí, né? Espalhado aí por tudo, né? Por todos, né? A gente ainda consegue ver belezas, né? A gente consegue ainda ver coisas bonitas, né? Só o poder de Deus mesmo. Só o poder de Deus, não tem outra coisa. Mas, vamos lá. A 10, vamos para 10, né? Por qual princípio atua a fé genuína? Por qual princípio atua a fé genuína? Gálatas capítulo 5 e o verso 6. Porque Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, o princípio está aí, né? Por qual princípio atua a fé genuína, né? O amor, né? A fé que atua pelo amor. Então, ela está interligada, né? O amor com a fé, né? É isso mesmo. Se nós amamos a Cristo, temos fé.
E se nós temos fé, E não tem amor, a fé é morta. total Interessante. sentido, né? Você vê que total sentido, né? A gente vê se a gente vai para frente, vai para trás, tudo tem o mesmo sentido, né? Uhum. Vamos para 11, vamos continuando aí com a fé, né? A fé é fruto de quê? A fé é fruto de quê? Gálatas 5:22 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé e fé, né? E fé, né? Isso. Né? Mas o fruto do Espírito. Então, esse é a fé é um fruto do Espírito, né? Do Espírito Santo, né? A gente está usando a tradução aqui, a Bíblia King James, né? A 1611, né? Porque na tradução nossa fala fidelidade, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí, nessa tradução aí, tá fé, né? Como fruto do Espírito, né? Embora que fidelidade são palavras sinônimas, né? Tem a ver uma palavra com a outra, fidelidade com fé, Uhum. mas a fé é o fruto do Espírito. Inclusive, através do Espírito, é quem nos conduz ao arrependimento, né? Porque se fosse de nós mesmos, né? A gente não produziria nada, né? Até o arrependimento, né? Quando a gente comete algum delito, algum pecado assim, é o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Isso mesmo. Na realidade, Nos Cristo, nós convence do pecado, da justiça e do não juízo. temos nada de bom, né? Tem um nada de bom, né? O que vem de bom é de Cristo. O que tem de bom na gente é de Cristo, vem de Cristo. É Isso é verdade. verdade. Isso é verdade, né? Vamos lá para 12? Vamos lá que a hora está avançando. A antiga igreja, o que revelava fé viva? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da benigação do vosso amor. Então, que revelava a operosidade da vossa fé, né? Era uma fé viva, era uma fé operante, era uma fé que realmente movia e a igreja crescia, né? As pessoas compartilhavam dos seus bens, aqueles que tinham menos, que tinham necessidade, né? Aqueles que tinham mais recursos, eles dividiam, né? Eles distribuíam, né? A fé deles moviam, de fato, montanhas, né? E curavam pessoas, né? Vamos lá. A 13. O que é necessário para que a pregação do evangelho seja eficaz? O que é necessário para que a pregação do evangelho seja eficaz? O que será necessário aí? Diz aí, Leandro, da palavra de Deus. Hebreus 4, verso 2 nos diz: Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, é necessário a gente ter fé, né? Ser acompanhada com a fé, né? Que é necessário para que a pregação do evangelho seja eficaz, né? Que a gente ouça, né, o evangelho e que ela seja acompanhada por fé. Aqui, como diz, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Né? Se não é acompanhada pela fé, não vai valer de nada. É A morta, pregação que a gente ouve, né, que a gente leu ali, que a gente ouviu, não vai valer de nada se a gente não tiver fé, não colocar essa fé, se a gente não praticar essa verdadeira fé, né, que vem de Cristo, né? Então, vamos para 14. Qual é o caráter de qualquer ato ou serviço que não seja feito em fé? Qual é o caráter de qualquer ato ou serviço que não seja feito em fé? Em Romanos, capítulo 14, verso 23, está escrito: E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado, né? Qual o caráter de qualquer ato ou serviço que não seja feito em fé? Se torna pecado, né? Como assim, inglês, né? Tudo que não provém de fé é pecado. Né? Para a gente entender isso, a gente precisa ler o capítulo, que é o que a gente vai fazer aqui, porque a gente não tem tempo.
Mas o versículo 23, porque o Leandro ele leu só parte do versículo. Mas o verso 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, tudo que você fizer, você tiver com dúvida, né? Eu não, apesar de eu estou fazendo isso, mas a minha consciência, né, tá acusando que o que eu estou fazendo é errado. Então, não faz. Mas o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, o que eu deveria fazer, eu não tô fazendo. E por eu não tá fazendo, isso tá me incomodando. Então, é pecado. Entendeu? Então, se você faz alguma coisa, você tem certeza que o que você está fazendo é o correto, então faça. Agora, se você tem dúvida naquilo que você faz, então você está pecando porque você está praticando. Você tem que procurar a certeza, né? A convicção de fatos que se esperam, né? Uhum. Não é assim? Então, se você quiser entender mais sobre essa resposta aqui, então, lê o capítulo 14. Agora você vai ter que ler em oração para que você possa entender, né? Então, é isso. Sim. Vamos para 15, a gente finaliza. Vamos para 15. A 15 ela é o seguinte, ela diz o seguinte: como a experiência de Abraão mostra que a obediência e a fé são inseparáveis. Eu acredito que essa 15 vai até responder um pouco também da 14 também. A gente vai entender um pouco melhor. Hebreus 11, o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. A gente já vê aí, né? A gente já vê a fé de Abraão aí, né? Foi para um lugar onde nem sabia o que. Primeiro se a gente for olhar, a gente já vê já que aonde Abraão estava, Abraão ficava, a terra se prosperava, né? Ele era abençoado, né? Ele tinha essa bênção de Deus. Então ele já era abençoado, não tá, mas Deus não pediu para que ele saísse dali e fosse para outro lugar. E veja só que tamanha fé, né? Porque imagina, tinha construído tudo ali naquele lugar ali, né? A família, tudo, né? Como a gente, como a gente mesmo, né? Que tem casa, já tem tá tudo certo. E aí Deus já sai daí e vai para tal lugar. E aí ele veja, ele foi e nem sabia o que ia vir, né? Que ia vir por vir, né? Não sabia. Mas ele foi. A fé já começou por aí. Ele obedeceu e foi. Porque ele acreditava que o mesmo Deus que abençoou ele aonde ele estava, podia abençoar ele aonde ele ia. Aí Então, é onde é que está a fé. para a gente entender, só para a gente finalizar aqui, entender mais sobre essa questão da fé, né? Porque muitos dizem, né? A gente somos salvos pela fé, né? A fé é quem salva, né? Não é por meio de obras e tal. Mas a gente está falando de uma fé que salva, uma fé que ela é viva, que ela é eficaz, que ela opera, né? Nós somos salvos pela fé, mas também ali em Efésios fala, né? E não por obras para que ninguém se glorie, né? Pois somos feituras dele. A gente para a leitura aí, mas a gente tem que continuar lendo, né? Pois somos feituras dele, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Se a gente for lá em Romanos, capítulo 4, versículo 1, né? Pois, pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, porque a Escritura diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. No caso, ele foi justificado porque ele creu em Deus e não por conta das suas obras. Mas lá em Tiago, no capítulo 2 e no versículo 21 diz: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, né? Aí diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, nós somos justificados pela fé? Somos. Mas uma fé que não move tem nada, obra. uma fé que não tem obras, uma fé que não tem, né? Não tem nada.
ela é morta, não vale nada. Não tem como nem ter fé aí no negócio desse, Não né? tem como nem ter fé, Não né? tem como nem ter fé, né? Ele diz, se crer e você for batizado, você será salvo. Mas não é só crer e não é só ser batizado. Quando a gente passa pelo processo de batismo, nós transformamos numa nova criatura. Uhum. Nós nos transformamos à semelhança de Cristo. E aquilo que ele fazia, a gente tem que fazer também. Morremos para o mundo e nascemos para Cristo, né? E nascemos para Cristo. Então, o crer não é simplesmente crer. Ora, se você acredita em Deus, você vai obedecer. Se você não obedece, então você não acredita. Isso mesmo. Você não crê. Bem Então, simples. é um conjunto de coisas aqui, né? É bem simples, né? Assim, a gente vê que é bem simples, né? Pode ser um pouco difícil, mas a ideia é essa, né? A gente acreditar, né? E confiar, né? Eu já vi várias pessoas dizer aqui, mas o povo diz que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e Jesus até hoje não voltou. Minha avó, minha bisavó, minha tataravó, minha bisnavó, como diz a história, né? Já falava tanto e Jesus não voltou. Sim, mas eu pergunto, desse tempo pra cá, onde está esse povo? Não está mais aqui, mas Jesus não voltou para eles? Jesus voltou. Se eu morrer hoje, Jesus não voltou para mim? Voltou, entendeu? Então, por que ele voltou? Porque quando ele vier, aí eu vou ver novamente ele. Então, acabou. Então, a gente temos que acreditar e confiar, né? É melhor, eu já até comentei isso, né? Melhor acreditar em Deus, né? Ter a nossa vida toda acreditamos que existe um Deus, né? De ver a gente viver desgarrado aí, esse Deus não existe, eu vou fazer o que eu quiser fazer, e aí morrer e depois vai sofrer quando ele vier, né? E quando ele vier, então é melhor... dobro, né? O dobro, justamente, o dobro. Então, eu prefiro continuar acreditando que existe um Deus, continuar acreditando que tudo que está acontecendo é profecia se cumprindo e que está breve para voltar. E vamos acreditar que logo, logo vamos estar juntos nos céus, escutando aí as palavras da boca dele aí, né? Igual como os discípulos teve esse privilégio, um dia a gente vai ter também. Em nome de Jesus.